Boa noite, a parte de trazer uma palavra de Deus para sua vida em mais um devocional, não só como devocional, mas dando continuidade às mensagens sobre mulheres forjadas. Quero dizer para você que hoje nós vamos falar sobre duas mulheres importantíssimas na palavra e que me deixou impactada quando Deus me deu essa palavra. Confesso que resisti ali firme para que essa mensagem não fosse pregada porque foi loucura aos meus olhos, mas façamos a palavra de Deus. Cumpramos a palavra de Deus, como hoje nós vamos aprender. Hoje vamos falar sobre duas Marias totalmente diferentes, totalmente avessas, com vidas, classe social totalmente diferente uma da outra. Porém, com uma coisa em comum, com uma coisa que as liga, com uma coisa que é importantíssima na vida de qualquer um, foi na vida delas e é na nossa vida, a palavra de Deus. Deus falou comigo que a principal característica para ser uma mulher forjada é disponível para cumprir a palavra e viver os ensinamentos da palavra. Quero dizer para você que Maria de Betânia e Maria, mãe de Jesus, traz para nós ensinamentos magníficos do que o poder da palavra faz, do que o querer cumprir a palavra faz. Quero dizer para você que hoje Deus vai falar contigo de uma forma diferente e seja em qual personagem você se encaixar, o que Deus está dizendo para você nessa noite é que está na hora de você se posicionar em prol de cumprir a palavra de Deus e de viver a palavra dele. Quero dizer para você que agora vamos adentrar a palavra de Deus, fica lá em Lucas 10:39 e Lucas 1:38. Vamos lá para Lucas 10:39. Vamos falar sobre Maria de Betânia. E vai dizer assim: Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino, ou a palavra. Lucas 1:38 vai dizer assim: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Quero dizer para você que essa palavra falou muito ao meu coração, porque falamos aqui sobre duas jovens diferentíssimas. Maria, mãe de Jesus, uma menina jovem, pura, delicada, humilde, que foi chamada por Deus para cumprir um propósito, para cumprir uma responsabilidade. E que fez isso com maestria, dizendo, e esse versículo que nós tanto falamos, eu não sei você, mas eu tomo essa passagem para minha vida, das minhas orações, eu falo para o Senhor, cumprir em mim segundo a tua palavra, assim como Maria disse. Chega, é constrangedora a história de Maria de Betânia e de Maria, mãe de Jesus, que tem em comum a palavra de Deus como base e fundamento de suas vidas, o cumprir e o viver, o aprender. Quero dizer para você que para você entender um pouco do contexto histórico, daquilo que Deus vai falar contigo hoje, eu vou estar te passando aqui algumas informações importantíssimas que você não pode deixar de saber. A Mitsná, a lei oral judaica, declara que a tua casa seja um lugar de encontro para os sábios e que o povo se assente entre o pó de seus pés e beba com sede as suas palavras. A Mitsná, ela vai dizer que se assentar-se aos pés do mestre, de um mestre respeitado, era tomar uma posição de discípulo. A cultura vai ensinar isso. A cultura judaica não permitia uma mulher sentar aos pés de um mestre para aprender. A lei de Moisés não era permitido ser discípula naquela época. Então, quero dizer, Maria, assentada aos pés de Jesus, era um confronto com a sociedade, era uma quebra de tabu. Lucas 10:39, que Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino e sua palavra. Ali ela estava indo contra os ensinamentos, a cultura, um tabu da sociedade, que era que não se podia um mestre ter discípulas, não se podia, uma mulher não podia, não era costumeiro aprender sobre a Torá ou sobre os costumes da lei oral, Mishnah, né, como vai dizer os estudiosos. A família de Maria de Betânia eram pessoas importantes, segundo os estudiosos. Sua casa era uma das principais da comunidade. Devido ter oferecido uma ceia substancial, Maria derramou um perfume caro aos pés de Jesus, fora a hospitalidade que, com frequência, ela recebia Jesus e os seus discípulos. Isso tudo é indicador que a família de Maria estava muito bem economicamente. Eu quero dizer para você que, em contraste com Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, era uma menina humilde, da aldeia da Galileia. Maria, mãe de Jesus, era uma menina que era pura, ingênua, que era uma menina sensível, enquanto, em certo momento, lá em Lucas 7, na casa de Simão, Maria é chamada de pecadora. Temos aqui um contraste muito grande de uma Maria para com outra Maria. A Maria, mãe de Jesus, foi recebida
foi recebida não, foi encontrada, foi convocada por o anjo Gabriel, que apareceu para ela lá em Lucas 1, e dizendo para ela que ela ficaria grávida do Filho de Deus. E aquela menina, porque ela tinha por volta de uns 12 a 13 anos, Maria, ela recebe essa convocação, essa responsabilidade de Deus de gerar o Filho de Deus. A única preocupação de Maria era: como que eu vou fazer para gerar se eu nunca tive relação com homem algum? E aí o anjo Gabriel, com toda a sua delicadeza, porque ele entendia que ele estava falando com uma criança, com uma menina, uma jovem que estava prometida, sabendo disso desde pequena, porque essa era a cultura judaica. As meninas eram prometidas por seus pais aos seus noivos, e elas já cresciam sabendo com quem iria se casar. Então Maria, ela já sabia que ela se casaria com José. E isso traz para mim muito grande, porque ela sabia das consequências que acarretariam caso a sociedade descobrisse que ela estava grávida, sendo despojada de José naquela época. Ela implicaria a ela consequências como ela poderia ser defamada, humilhada socialmente. E essa menina, quando o anjo falou para ela toda essa questão de como ela geraria, ela não temeu em nenhum momento. E ela, quando entendeu, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim, segundo a tua palavra. E você vê o quão avessas e diferentes elas são. Uma, socialmente, economicamente, de uma família muito boa, estruturada, estava ali se posicionando para aprender com Jesus, para ter a vida de vivência de palavra de Jesus. Uma hora chamada por pecadora, em Lucas 7, na casa de Simão. Mas quando os seus pecados são perdoados, e Jesus vai dizer que ela, por muito amar, muito foi perdoada. Ela se coloca num lugar de discípula, mesmo quando a sociedade diz que ela não deveria ser, que ela não poderia ser. Mesmo quando a irmã tenta repreender na frente de Jesus, e Jesus vai lá, não só defendendo-a, mas validando e confirmando que esse lugar não seria tirado dela, de discípula, de uma mulher que vive a palavra de Deus, porque ela aprende e ela coloca em prática. A vida de Maria de Betânia foi totalmente transformada. E aqui vemos em contraste uma menina dos seus 12 a 13 anos recebendo a responsabilidade de gerar o Filho de Deus, com consequências terríveis, que sendo uma menina pura, que sendo uma mulher, uma menina dada à oração, à religião, sabia as consequências que ela poderia acarretar na sociedade, de ser difamada, de ser humilhada, de ser apedrejada e até morrer. A única preocupação dessa menina mulher era: como que eu vou gerar se eu nunca me deitei com ninguém? E quando ela entendeu como ela geraria, ela fala: cumpra-se em mim, eu sou do Senhor. Quando ela diz cumpra-se em mim, ela está dizendo assim: Senhor, sirva-se de mim, porque eu sou tua. Ela diz assim: nada me importa, consequência nenhuma importa, não importa o que os outros vão falar, não importa as perseguições, não importa os apontamentos, porque eu estou disponível para você cumprir em mim segundo o teu querer e a tua vontade. Uma menina que era pobre, a palavra vai dizer que a aldeia da Galileia coloca ela entre as classes sociais mais baixas. Olha o contraste: Maria de Betânia numa classe econômica social altíssima, e Maria, mãe de Jesus, numa classe baixíssima. Deus está dizendo para mim e para você que não importa a classe social que você está, que eu e você estamos, não importa a idade, seja jovem, seja mulher, seja idoso, a responsabilidade vai chegar e você vai precisar se posicionar em prol da palavra, ou para cumprir, ou para aprender e viver, ou para se posicionar como discípula. Deus está dizendo para mim e para você que não importa a idade, não importa a classe social, Ele acha você. E que a palavra de Deus é algo que temos em comum quando decidimos cumprir a palavra de Deus como Maria, ou quando decidimos viver a palavra de Deus como Maria de Betânia. Você precisa ter um entendimento de que a palavra de Deus, ela quebra todos os tabus que uma sociedade pode impor. O tabu da difamação, da perseguição, do apontamento por você decidir cumprir um chamado, decidir cumprir uma responsabilidade que Deus está colocando sobre a sua vida. Ou quebrar o tabu daquilo que dizem que você não pode fazer quando você decide viver a palavra de Deus, quando você decide se separar.
quando você decide viver em santidade, quando você decide que você não quer casar de qualquer maneira, quando você decide viver uma vida guiada, pautada pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai fazer com que você que decida viver, seja cumprir ou seja viver, ela se funde. Você vai precisar se posicionar. Você vai precisar encarar as consequências de frente. E eu quero dizer para você que quando Maria é citada, Maria de Betânia é citada, todas as vezes ela está aos pés de Jesus. Aqui, nessa passagem de Lucas 10, ela está aos pés de Jesus aprendendo, ouvindo, sendo direcionada, sendo instruída. Mas outras vezes ela estava aos pés de Jesus ungindo, beijando. Ela estava aos pés de Jesus tendo relacionamento, buscando redenção, se humilhando. E isso fala para nós sobre intimidade. Isso fala para nós sobre entender o quão estar do lado de Jesus, vivendo a palavra, é importante. Porque a palavra vai dizer, buscar enquanto se pode achar. E não vai ser sempre que nós vamos ter a palavra de Deus disponível para que possamos comer, para que possamos aprender, para que possamos ser direcionados. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz a palavra do Senhor. Guardar a palavra no coração é buscar ser saciado da palavra de Deus a todo momento. Porque a todo momento o pecado vem bater a nossa porta. A todo momento, como Paulo vai dizer, Satanás vem esbofetear a nossa cara para falar do nosso passado, para poder esfregar na nossa cara os nossos pecados, os nossos desejos. E a palavra de Deus, ela é tão transformadora, eficaz, viva, como vai dizer em Hebreus 4, que ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Hebreus vai dizer ainda que entra do ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta. Ela é apta para discernir pensamentos e os propósitos dos seus corações. Ou seja, a palavra de Deus, ela sabe o que você pensa, por isso que ela te responde. E ela ainda entende os propósitos que você colocou no seu coração. É por isso que ela tira qualquer dúvida. É por isso que ela traz clareza. É por isso que ela desfaz qualquer tipo de confusão. É por isso que ela não te deixa enganada de maneira nenhuma. E Maria de Betânia entendia tudo isso, então ela da maneira que ela entendia, que ela ia aprendendo, o Espírito Santo ia trazendo essa clareza, esse entendimento, então ela sabia que ela não podia desperdiçar nenhum momento fora da presença de Jesus, seja aprendendo, ou seja, o beijando, tendo relacionamento, aproveitando cada momento. E isso nos ensina. Nós não teremos muito tempo para ter essa palavra nas nossas mãos. Vai chegar um tempo em que nós seremos perseguidos, repreendidos por ter essa palavra. Isso já acontece em outros países e vai chegar na nossa nação. E Deus está dizendo aqui para mim e para você que uma mulher forjada, ela vive pautada na palavra, ela vive para cumprir a palavra, ela vive a palavra. E aqui Maria, ela nos constrange mais ainda, porque Maria de Betânia, tida como pecadora por muitos, pela própria palavra, por Simão, quando Jesus estava em sua casa, aqui como pecadora, mas Maria, mãe de Jesus, agraciada, bem-aventurada. E vai nos ensinar que não podemos deixar de cumprir a palavra de Deus, que a responsabilidade que nos é dada deve ser cumprida com coragem, com ousadia, entendendo que quem capacita é o Senhor, que nós nunca vamos nos sentir capacitados. Maria de Betânia com 16, 17 anos, segundo os historiadores. Aqui Maria, mãe de Jesus, com 12 a 13 anos, nos ensina que precisamos cumprir o querer de Deus, seja em que idade tivermos, em que circunstância, cenário nós estivermos, seja qual lá for a consequência. Ela nos ensina que é mais precioso viver o propósito, cumprir o propósito, cumprir a palavra de Deus. Uma menina que traz muitos ensinamentos, porque quando olhamos a palavra de Deus na sua literalidade, passando o olho e estudando rápido, nós vamos, 2 mulheres. Mas quando você atenta ao texto e você vai estudar na sua profundidade, você traz para a sua atualidade, você vê que elas eram meninas. Meninas com atitudes de mulheres.
E Maria, mãe de Jesus, quando foi surpreendida pelo anjo Gabriel, ela poderia ter diversas atitudes, se assustado, se escondido. Ela só tinha de 12 a 13 anos. Ela poderia ter tido qualquer tipo de reação que seria totalmente compreensível. Mas essa menina, mulher, ela ensina para mim e para você que quando nós temos uma vida espiritual, nós sabemos que quando é o anjo que aparece, a postura é de sentido. Porque estamos prontos para receber uma responsabilidade. Estamos posicionados para cumprir o querer de Deus. Missão dada é missão cumprida. E nós, como mulheres forjadas, assim como Maria, estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Sabemos que somos vaso do Senhor. Sabemos que somos ferramenta dele. Sabemos que fomos escolhidas. Sabemos que fomos agraciadas por sua infinita misericórdia. Porque sem ele nada podemos fazer. Se não for ele, nada podemos fazer. Se não for a misericórdia dele, não conseguimos resolver nada. Não temos coragem para nada. Você precisa ter um entendimento que Deus, quando ele te chama para uma responsabilidade, ele garante. Você está guardado debaixo das asas dele. E ali você está seguro, nada te acha. Nada te alcança, nada te falta. Ainda que as nossas preocupações tentam, as nossas muitas dúvidas tentam nos tirar do propósito que o Senhor nos colocou, tentam nos afastar daquilo que Ele propôs para mim e para a sua vida. Maria aqui nos ensina que nada, nem as dúvidas, nem as consequências, nem as preocupações, nem as incertezas podem nos afastar daquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para a sua vida, que é cumprir o querer dele, cumprir a palavra dele, cumprir o propósito dele. Maria nos ensina que independente de idade, independente da classe social, independente se você é muito sabida, independente se você não tem estudo, Maria aqui nos ensina que a prioridade é cumprir. E Maria de Betânia vai nos ensinar que a prioridade não são os muitos afazeres, a prioridade não é o muito trabalhar, a prioridade é ser ensinada. A prioridade é aprender, a prioridade é viver, a prioridade é relacionamento. E Maria de Betânia e Maria, mãe de Jesus, tinha isso em comum. Vivência no Espírito. Elas tinham tanta espiritualidade. Depois de Maria de Betânia ser muito perdoada, ela passou a ser tão espiritual, aprendendo com Jesus sobre tudo aquilo que ele ensinava, sobre tudo aquilo que ele dizia, sobre tudo aquilo que ele instruía, que ela entendeu que ela não podia deixar que nada atrapalhasse aquele momento, nem os seus afazeres, ainda que sua irmã ficasse muito chateada, que tinha muita coisa para fazer. Mas a boa parte, Jesus disse, não será tirada. Maria nos ensina que o espiritual não nos assusta quando sabemos e temos contato com o espiritual, relacionamento com Deus. As duas tinham relacionamento com Deus em comum. Uma diretamente com Jesus, diretamente com o Pai, diretamente com a sua palavra que saía da sua boca. Outra diretamente nas suas orações. Os estudiosos vão dizer que quando ela foi surpreendida pelo anjo, ele estava em um quarto de oração, que na cultura judaica vai dizer que existiam casas que tinham quarto separado para orações. É incerto nós sabermos em que cômodo da casa o anjo a surpreendeu, porém, os estudiosos vão relatar, os biblistas vão dizer que era mais provável que ela estava em momento de oração e que ali o anjo a surpreendeu. E é por isso que ela não teme, é por isso que a reação dela é tão natural, porque ela já está acostumada a lidar com aquilo que é divino. Quando você está acostumado a lidar com aquilo que é sobrenatural, nada te assusta. Nada te faz ter uma reação extraordinária, porque para você é cotidiano, para você é uma coisa normal, para você é uma coisa que faz parte do seu dia a dia. Para você é uma coisa que é natural. E você vê que essa menina nos ensina que a única coisa que ela tinha era uma dúvida. E depois, é isso, então tá tudo certo. Compra-se em mim, sirva-se de mim. Quero dizer para você, nessa noite, se permita ser instrumento de Deus. Se permita a Deus se servir de você, que é muito fácil querer se servir de Deus. Mas você dizer para Ele se servir de você, se permitir que Ele te use da maneira que Ele quiser. Porque você se serve dele, você pede, você usa, você quer aquilo que você precisa, e os seus pedidos, ainda que não sejam cumpridos no seu devido tempo, mas eu tenho certeza que são cumpridos, porque Ele é Pai. Ainda que você não tenha tudo o que você quer, mas você tem o necessário. E aí, quando Ele quer usar você, você não. Eu corro, eu fujo,
Não, eu corro, eu fujo. Não, dói muito. Não, eu vou ser perseguida. Não, eu vou ser apontada. O que vão dizer pra mim se eu fizer isso que Jesus está mandando? Ah, minha amiga, pra eu ministrar com essa palavra aqui, eu penei foi muito, mas eu entendi que quem capacita é Ele. Quero dizer pra você, se você não aceitar, o outro aceita. E você entende o privilégio que é ser ferramenta de Deus. Ser escolhida para cumprir um propósito. Você entende o privilégio que é você sentar aos pés de Jesus para você ser ensinada, para que dúvidas sejam tiradas. Você entende o privilégio que é ter relacionamento com Deus tete a tete. Você entende o privilégio que é ser visitada por anjos para te revelar aquilo que você não sabe. Ser visitada pelo Espírito Santo para te direcionar naquilo que você está em dúvida. Você entende o privilégio que é você ter clareza e discernimento quando o profeta vem profetada em você e fala que eis que te dou um casamento. E é assim, e é assado. E você está esperando em Deus. E Deus te visita na madrugada e fala assim, não vem da minha parte. Não foi eu que disse, não foi eu que usei. É só através da palavra. Você pode ser uma mulher muito usada na oração. E a oração, ela é um mandamento, orar sem cessar. Você pode ser uma mulher muito usada na ação social. Você pode ser uma mulher muito prendada na sua casa, uma belíssima dona de casa, como Marta. Você pode ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Você pode ser uma mulher cheia dos dons, cheia dos talentos. Você pode ser uma mulher que quando canta, você faz tudo parar, porque sua voz é maravilhosa. Mas se você não for uma mulher que vive a palavra e que cumpre a palavra, você está em falta. Porque você valoriza usos e costumes e doutrinas, mas você coloca a palavra de Deus, que é a base e o fundamento, em segundo plano. Então me diz, o que é a base da tua fé mesmo? Aquilo que o homem disse? O que te direciona? É o conselho do teu amigo? Porque a palavra vai dizer, não nos assentamos à roda dos escarnecedores, nem tomamos conselho com o ímpio. Maldito é o homem que confia no outro homem, mas bem-aventurado. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que põe a sua confiança no Senhor. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela transforma. Maria, como pecadora, foi transformada em discípula. Ela poderia, e ela foi repreendida pela sua irmã na frente de Jesus, e ela poderia ser repreendida por várias outras pessoas, mas ela preferiu estar aos pés de Jesus, aprendendo, se humilhando, tendo relacionamento, beijando, ungindo sempre que ela podia aos pés de Jesus, tomando posicionamento de discípula, porque ainda que os outros dissessem que aquilo ali não caberia a ela se posicionou em prol daquilo que Jesus disse que ela poderia fazer. Através da palavra dele, ela tomou a posição de discípula. Maria, mãe de Jesus, tendo cumprido o dever, a responsabilidade de gerar o Filho de Deus, em momento nenhum, quando ela passa a ser discípula de Jesus, ela toma isso para si ser superior, porque foi eu que te gerei. Porque hoje você é Jesus porque foi eu que quis te ter. Vigia com as suas palavras, com os seus filhos espirituais, minha irmã. Tenha sabedoria. Vigia com os cargos e encargos que tenham colocado sobre a sua vida. E você, sendo direcionado apenas por pessoas, está sobrecarregada, está entristecida, está machucada, está confusa. E Deus está dizendo para você, queira cumprir o meu querer. Queira fazer aquilo que eu te chamei para fazer e não aquilo que o homem disse que você teria que ser. Porque tudo que vem do Senhor traz clareza, traz paz. Tudo que vem de Deus, você fica protegido, nada te falta. Quando você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus te garante, Deus te capacita, Deus te dá visão espiritual. Deus te enche de paz. Maria teve paz. Teve paz. Maria teve acolhimento quando ela era para ser julgada, apontada, talvez morta, apedrejada, difamada. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca em você a responsabilidade de cumprir o propósito dele, ele vai colocar pessoas para te direcionar, para te acolher, para te proteger.
Então ele vai revelar a essas pessoas aquilo que ele quer que as pessoas façam por você, assim como ele fez com José. Assim como Isabel recebeu Maria, que estava no mesmo propósito. Eu quero dizer para você que quando Deus, ele coloca algo na nossa vida para cumprir, ele nos garante. Então você não precisa temer. Duas meninas mulheres totalmente diferentes, mas que nos trazem ensinamentos maravilhosos, impactantes e constrangedores, que é viver a palavra de transformação, a palavra que direciona, a palavra que ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz a palavra do Senhor, e luz para os meus caminhos. Maria de Betânia viveu isso. E Maria, mãe de Jesus, já vivia isso. Quero dizer para você que essas mulheres nos trazem ensinamentos incríveis, constrangedores, sobre viver e cumprir a palavra de Deus. E não tem como você ser uma mulher forjada se você não vive com base na palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é viver caminhando num lugar que vai te levar para o alvo, que é Cristo Jesus. Viver a palavra de Deus é viver caminhando no caminho que é reto e direto, inerrante. Viver o direcionamento de Deus é viver um relacionamento de intimidade, profundidade, clareza, discernimento e sabedoria nele. Você não vive com base naquilo que os outros falam. Você não vive com base em conselhos humanos. Você não vive com base naquilo que as pessoas deixam de achar de você. Porque se o conselho fosse bom, todo mundo seria uma referência. Mas o conselho de Jesus, a palavra do Senhor, é você bater e valer. É Deus falar, vai assim, que lá na frente tu vai encontrar uma árvore. Aí você vai encontrar o outro no caminho, vai falar assim, não, à direita. Você vai dar de encontro com um precipício chamado morte. Porque você validou a palavra do amigo, mas você não validou a palavra de Deus. Porque tem mulheres que dão mais valor para aquilo que os outros falam do que para aquilo que Deus diz sobre ela, do que para aquilo que Deus fala na sua palavra, do que aquilo que Deus chamou para fazer. Seja como essas mulheres. Totalmente diferente, de repente o meu chamado é diferente do teu. Mas o que nós temos em comum é que nós vivemos e cumprimos a palavra de Deus. De repente você é muito rica, ou você tem uma vida econômica muito maravilhosa. E eu e as minhas amigas não temos isso. Somos de classe social baixa, tudo que nós temos é com muita dificuldade, com muita guerra, com muita luta, com muito choro. Mas sabe o que nos funde? Como a forja funde todas as camadas? Sabe aquilo que nos une? Sabe o que é que temos em comum, apesar de tanta diferença? É a palavra. É querer cumprir e querer viver debaixo da palavra de Deus. Ainda que sejamos diferentes, ainda que tenhamos pensamentos diferentes, ainda que tenhamos partidos políticos diferentes, ainda que tenhamos classes sociais diferentes, mas o que nos une, o que nos faz nos tornar parecidas, aquilo que é incomum entre nós e que nos une acima de qualquer coisa, é viver em prol da palavra. Uma mulher forjada, ela não vive com base em conselho de homens. Uma mulher forjada, ela não vive na roda de ninguém. Ela não vive sob comando e desmando de homens. Ela não vive sobrecarregada por usos e costumes. Ela vive a palavra de Deus. Ela vive para cumprir e ela vive aquilo que lhe foi ensinado. Ela vive no relacionamento com Jesus e ela vive do relacionamento direto com Deus. Ela vive sendo visitada pelo Espírito Santo. Ela age como natural. Ela age como natural quando é visitada por seres divinos, porque isso para ela é normal. Uma mulher forjada, ela vive a palavra de Deus, independente de qualquer coisa, independente do que a sociedade dite. Ela quebra tabu porque ela nasceu para ser ferramenta, ela foi escolhida para ser ferramenta. Ela foi escolhida para cumprir e viver a palavra. Independente das nossas diferenças, que você entenda que aquilo que nos une, que aquilo que é em comum entre nós, mesmo com tanta diferença, é que nós vivemos a palavra e o Senhor nos chamou e nos escolheu. Que você seja aquela que vai fazer a diferença na sua geração, na sua família, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade. Que você e a sua casa seja guardada pelas mãos do poderoso Deus. Assim, eu te espero amanhã para mais um vídeo falando sobre mulheres forjadas. Que Deus fale com você. Independente das nossas diferenças, nós fomos chamadas para cumprir e viver a palavra de Deus. A paz.